Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje, mais um ponto crítico. Desta vez nós vamos falar sobre um tema muito importante. Ricardo, Pablo, o Evandro, que já está por aí já. Nós vamos falar sobre cultura, com quem entende, né? Com quem tem propriedade para poder falar. O ponto crítico acontece uma vez na semana, às quartas-feiras, às 8 da noite, como vocês estão aqui acompanhando, e sempre traz um convidado para que a gente possa discutir, conversar e conhecer um pouco mais do universo dele também, não é? Meu convidado hoje, como eu disse, é o Evandro Costa, e ele é ator, produtor, cientista social, e é goiano, né? Vamos chamar ele já para cá, para que a gente possa bater um papo com ele, né? Cadê? Muito bem. Olá, boa noite, Renato. Oi, Evandro, tudo bem com você? Tudo Agora tem que jóia? ajeitar aqui. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Deixa eu só ajeitar aqui, que eu fui feito de surpresa. Eu não sei se tá dando um delay aí para você. Parou? Desculpa, congelou um pouco. É, tá me escutando? Tô te escutando agora. Então vamos lá. Delay ok, então vamos começar. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal que já está aqui. Ricardo, o Ricardo Assunção, conheço o Ricardo. Meu amigo Lucas está aqui também. O Pablo é o psicólogo? O Pablo, Pablo, psicólogo. psicólogo. Obrigado pela presença de vocês e obrigado pelo convite, Renato. Eu sou fã de Eu que vocês, você agradeço. sabe, né? Você sabe que eu sou seu fã. E eu tô vendo, assim, pessoas muito importantes, né, de temas diversos conversando aqui com você. E eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz e um pouco nervoso, né? Renato Aires, ponto crítico, catalão, sempre me causa um certo nervosismo. Mas vamos lá. Você, Vamos dialogar você aqui hoje. tá, eu acho que você está exagerando nos sentimentos. Na verdade, Jamais, eu sou jamais. fã do seu trabalho. E agradeço muito você ter aceito de conversar um pouco com a gente, um papo que vai ser super tranquilo. E depois a gente vai lançar ele lá no YouTube, no canal, como eu sempre falo para as pessoas, né? Ô Evandro, você é ator, produtor, cientista social, criou e integra a Indelicada Companhia Teatral, e a gente sempre começa conversando com o convidado para conhecer um pouco da história dele. Na verdade, eu gostaria de saber um pouco da sua história. Em que momento da sua vida a arte te chamou? Falou, é você, garoto, né? E como que de lá para cá tem sido a sua carreira? Renato, se eu for ser bem honesto com a minha história, eu acho que está na infância, né? Eu lembro de falar para minha mãe que eu queria fazer novela, que eu queria fazer novela e que eu queria estar na televisão. Isso depois adormeceu pela minha adolescência, né? Eu nunca mais toquei nesse assunto, nunca mais mexi nesse tema, né? E aí eu optei por Uhum. fazer ciências sociais em catalão, com uma ideia assim de me envolver com política mesmo, com política pública, com ser assessor de político, com ser político. Tinha Aham. uma ideia assim por conta de uma herança familiar, né? Tem um avô que é político. E eu fui para Catalão com esse objetivo, né? Que eu voltaria político, assim, depois da minha formação. Um grande equívoco, né? Eu acho que a minha verdadeira vontade, de fato, era o teatro, era ser ator, né? E o destino vai tomando conta, né? Assim, eu acho que as coisas vão acontecendo porque tem que acontecer. Meio cristão, mas eu acredito muito nisso. E eu fui fazer ciências sociais com o objetivo e, de repente, encontro nas ciências sociais uma série de intersecções com outros lugares, né, com outros campos de atuação. Eu sou uma pessoa muito feliz de ter feito ciências sociais em catalão, com aqueles professores, porque foram eles que me incentivaram a esse lugar do teatro, né? E aí eu encontro ali na universidade o grupo Corpo em Cena, que é um grupo da educação física, mas que recebia gente da biologia, das ciências sociais, da história, de uma série de cursos, começa a fazer teatro ali, né?
e ao mesmo tempo pesquisando teatro, né? Eu pesquisei antropologia da performance, eu pesquisei teatro experimental do negro, isso na minha graduação de Ciências Sociais, ao passo que eu também estudava ali ciência política, sociologia, as outras disciplinas todas, né? E eu fui descobrindo esse lugar e foi dando muito certo, assim, o meu primeiro grande trabalho com o teatro, que eu posso dizer assim, foi o Espetáculo Antero, que a gente fez em 2013 em Catalão. Ah, eu assisti. Meu Deus. É verdade. Ó, eu vou te interromper só para dizer que, primeiro, né, uma surpresa assim, saber que você, né, fez Ciências Sociais aqui em Catalão, porque eu estava tentando puxar pela memória a sua conexão com a cidade, né? E eu me lembro muito da peça, que foi espetacular. Foi muito marcante porque a gente não tinha muita pretensão com essa peça, assim, era muito mais jovens inquietos querendo fazer teatro em Catalão, uma cidade que sempre tem picos, né? A cidade que já teve Marcos Fayad, que já teve Marli Neto, que teve Mircea Mesquita, que tem Jorge Fajala, e de repente tem, aí de repente não tem. Então uma galera que falava assim, a gente quer fazer, mas não tem um grupo, a gente quer fazer, mas não tem apoio, a gente quer fazer e não faz. Eu falei, então vamos fazer. Então foi uma galera jovem, alguns já tinham experiência com teatro, outros estavam começando a ter experiência com teatro na escola e queriam isso para a vida, né? E funcionou. E desse grupo eu comecei a empreender nesse lugar, né? Porque a gente tem que começar a entender que o artista também é um grande empreendedor. Foi a hora que eu comecei a empreender esse lugar, entender como funcionava, comecei a utilizar o que eu aprendi nas ciências sociais para esse universo e virou uma segunda profissão, que além do ator, virou o produtor cultural também, né? Então, assim, tudo isso tá ligado à minha graduação, tá ligado às minhas primeiras experiências com teatro e tá ligado a Catalão. Nessa conexão que você tá aí querendo puxar, exatamente aí, né? De 2011 eu chego na graduação, em 2015 eu me formo, né? Quando eu me formo, na expectativa de fazer um mestrado, eu desisto de fazer um mestrado e vou circular com o espetáculo que a gente tinha pronto, né? E não quero vida acadêmica, adoro o que a academia faz para a sociedade, mas não é para mim, eu entendo que não é para mim, mas agradeço a ela por ter me colocado nesse lugar, né? Com certeza. Então, meu envolvimento é basicamente esse, né? Começo em Catalão, depois vou para Goiânia, e aí a gente monta a Indelicada, que hoje sem dúvida nenhuma, um dos grupos mais importantes, né, do teatro do estado, assim, a gente já levou o nome de Goiás para o México, para o Equador, já ganhamos prêmios em festivais aqui no Brasil, né, somos batalhadores, né, trabalhadores do teatro e tem dado certo, né, assim, isso que é muito bom, né, começou lá em Catalão como uma coisa de teatro universitário e hoje é uma coisa que eu vivo profissionalmente e não faço outra coisa, né, e não quero fazer outra coisa, assim, e assim quero pro resto da minha vida. Evandro, e me diz uma coisa, como é o cenário goiano para a produção cultural? Como você se sente num estado em que a gente tem como uma interpretação lá fora, nos outros estados, né, de que nós somos um estado agrário, né? Existe essa imagem vendida, inclusive por meios de comunicação, né? Que em parte condiz, evidentemente, mas nós temos, eu queria, na verdade, que você me dissesse se sim ou se não, nós temos uma atividade cultural que é pujante, que cresce ou não? Como que você analisa esse cenário goiano para a cultura e para o desenvolvimento dela, né? Renato, eu acredito que Goiás é isso mesmo, né? É um estado agrário, isso reflete na produção cultural, então Cora Coralina vai existir, música sertaneja vai existir mesmo, a coisa do caipira vai existir. Nosso Antero era todo caipira, não sei se você se lembra, né? E a gente assumia isso com muita vontade mesmo. É isso que nós somos, essa é a nossa história, a nossa identidade. Quer dizer que nós temos só isso? Exatamente não. Chegou aqui a Joyce Amorim, por exemplo, que é da companhia Giro 8. As pessoas às vezes não sabem, mas Goiás é o estado, talvez, para mim, o melhor estado na dança contemporânea, né? Até pouco tempo, a Quasar Companhia de Dança, né, quando ela estava ali no seu auge, e agora está voltando, né, isso que é muito bom, era um dos melhores grupos de dança contemporânea do mundo. E tem sede em Goiânia.
A Joyce está aqui, ela é diretora da Giro 8. A Giro 8 já levou o nome de Goiás para o mundo inteiro, né? Fazendo dança contemporânea. Não foi música sertaneja, não foi cultura caipira, que eu acho que tem que ter, eu não estou condenando essas manifestações. Só que nós temos que entender que não é só isso, né? E não é mesmo. Nunca foi só isso. No teatro, a gente tem um teatro muito baseado na cultura local, na história local, nessa história agrária, como você está me dizendo, mas a Indelicada mesmo, ela só faz teatro contemporâneo. As pessoas, inclusive, vão assistir a gente e se decepcionam muito, porque às vezes elas esperam esse lugar do caipirês, né? E não, a gente está fazendo coisa muito pesada. Assim, o nome já diz, Indelicada, né? Então não procede. Na música, o que a gente tem de pessoal do rock, o pessoal da música indie, né? Bogarins é de Goiás, Carne Doce é de Goiás, Quasar é de Goiás, Giro 8 é de Goiás. Nós não somos só isso. Apesar de, nós não somos só isso. Né? E tem muita coisa boa nossa aí pelo mundo, entendeu? Eu acho que falta um pouco de nós, goianos, e aí eu me incluo nisso, conhecer mais o que nós temos aqui. Né? Nas artes plásticas nós somos também um grande expoente. E talvez falta descentralizar, né? Porque às vezes isso está muito em Goiânia. Essas referências que eu estou te dando, elas estão na capital. Então, às vezes elas não chegam em Catalão, às vezes elas não chegam na minha cidade natal, que é Caldas Novas. Então, tem muita coisa boa, de todos os estilos, de todos os gostos, mas eu acho que não chega a todo mundo, né? Então, eu acho que para quem está aqui e não conhece a Quasa, vai pesquisar o que é a Quasa. Vocês vão pirar. Vocês vão pirar. Se não pirar, eu mudo meu nome. Vocês vão viajar hoje, vocês vão pirar. Se vocês escutarem a música do Bogarim e não gostar, eu mudo meu nome. Entendeu? Vão assistir Indelicada, vão assistir a Companhia Ops, né, que é uma outra companhia de teatro em Goiás que trabalha muito com teatro contemporâneo. A gente tem muita coisa que não está só nesse lugar. Mas não nego esse lugar, viu, Renato? Adoro a cultura goiana, nessa constituição mais caipira, com muitas aspas nesse caipira, tá? E aí, já falando de produção nesse setor, eu trouxe até uns dados para você. Fiz uma colinha aqui. A gente, às vezes, a gente precisa também olhar a cultura como um espaço da economia, sabe? Nós produzimos riqueza, nós produzimos trabalho, nós produzimos valores diversos, né? Além dos valores históricos, identitários, a gente produz valores econômicos mesmo, né? Então, em Goiás, por exemplo, nós estamos falando que 7% do PIB é ligado à economia criativa, é ligado à economia da cultura. Nós estamos falando aí de atores, bailarinos, músicos, professores, técnicos de som, arquitetos, designers, chefes de cozinha, porque gastronomia também é cultura, que movimentam 7% do PIB de Goiás. Ainda assim, nós estamos falando de 278 mil pessoas ocupadas em Goiás que são desse setor. Então, como dizer que esse setor não é forte no estado, né? A gente tem que parar de olhar para São Paulo e Rio, lá é tudo. Não, aqui tem muita coisa. Né? E eu não quero arredar daqui por enquanto, porque aqui está sendo muito bom. Pode melhorar? Deve melhorar, Renato, deve. E é sobre isso que eu gostaria de te perguntar. Quando você diz muita coisa está na capital e às vezes não chega em Catalão, ou não chega em Jataí, ou não chega em Ouvidor, isso depende do que a gente chama de política cultural, não é verdade? Para as pessoas que estão nos acompanhando, o que é a política cultural e que princípios você acha que devem nortear a elaboração dela? E também emendo a pergunta, existe política cultural no estado de Goiás, no país? A gente está fazendo uma análise não só de Goiás, mas do país, e até para completar os dados que você deu, né, para falar sobre a importância da cultura para um país, né? No caso do Brasil, em 2018, o setor cultural ocupou mais de 5 milhões de pessoas e movimentou também mais de 220 bilhões de reais em 2017. São números muito expressivos, né? Só já completando mais dado, né? Goiás, que é um estado agrário, como você estava dizendo, o setor criativo ele emprega mais do que o setor da burocracia estatal,
do que a burocracia privada e emprega mais do que a agricultura. Né? Então, apesar de ser o nosso maior potencial, nos dados estão dizendo que não, né? Que a gente está empregando... o setor criativo só perde para o setor de serviços em Goiás. Só para o setor de serviços. Então tem alguma coisa aí que a gente não está conseguindo acompanhar. Renato, eu preciso só talvez detalhar. Não é que a cultura da capital tem que chegar no interior e ela é mais importante. Não é isso, porque às vezes pode parecer que é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Eu acho que nós temos muitas coisas no estado que às vezes se concentram na capital que precisam ser compartilhadas. Não Sim, completamente entendido. Não quer dizer que a dança que é feita em Goiânia tem que vir aqui e dizer da dança que tem que ser feita em catalão. Jamais. Jamais. E aí nós temos que olhar também para as nossas cidades e ver quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas manifestações. Né? Nós acabamos de encerrar, não da forma que a gente queria, mas acabou a festa do Rosário, né? As congadas de Catalão. Essa é uma manifestação cultural que nós temos que valorizar ao máximo e não abrir mão dela, de forma alguma. Né? E quais outros produtos e ações a gente agrega a essa festa? A gente consegue agregar aí produção literária, a gente consegue agregar aí produção audiovisual, a gente consegue agregar aí teatro. Então, assim, vamos só pontuar isso. Eu acho que a gente não tem que olhar só para a capital, mas eu acho que a gente precisa interagir mais com todas as manifestações, produções que existem no nosso estado. Primeiro, para conhecer, eu acho que para a gente entender que não é só essa coisa agrária, como você me questiona, mas, por outro lado, também para valorizar o que a gente tem. Quando eu falo da Quasar, não é como um padrão do que deve ser bom, mas é dizer assim, olha, tem isso também. Vamos ver, vamos acompanhar. E, claro, isso é política pública que precisa ser implementada. Né? Não é um movimento só do artista por si só querendo carregar a cultura nas costas sozinho. Né? Sem investimento, sem política pública, sem patrocínio privado, isso é impossível. Isso não é só no Brasil. Em todos os países do mundo, a cultura é um investimento público-privado. Né? Os musicais da Broadway, tem muito dinheiro público ali, tem muito dinheiro privado ali, tem renúncia fiscal sim. Lei Rouanet não pode. Pode. Por que nos Estados Unidos esse padrão de financiamento pode? No Brasil não pode. Então, sim, Renato, passa pela política cultural. O Estado de Goiás teve um avanço nesse sentido, né, com 2 mecanismos, que é a Lei Goiás, que é uma renúncia fiscal, o Fundo de Cultura, que é um fomento direto. Infelizmente, a gente começou a perder esses 2 fomentos, né, uma descontinuidade, atrasos. Né, isso envolve não só essa gestão, mas começou na gestão que... A gestão que criou esses mecanismos começou a abandoná-los, e a gestão que está aí ainda não se decidiu sobre eles. Não vou dizer que abandonou... Evandro, essa sua fala, ela confirma, então, que, na verdade, a cultura ela é tratada como política de governo e não como política de Estado, não é? Sim. Quando o artista está lá fazendo a campanha eleitoral para o candidato X, vale a pena investir na cultura, vale a pena falar bonitinho no plano de governo, né? Mas e a consistência disso nos 4 anos de mandato, nos 8, né? Porque a maioria se reelege. Tem que ter uma consistência desse setor. Eu acho que a gente precisa, assim, de investimento público, de financiamento público, de política pública como um todo, que não está só no financiamento, que é bom que se entenda isso, mas eu acho que o setor também tem que ser muito vigilante. O setor tem que cobrar isso. Existem instâncias de cobrança, por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura, ele é uma instância de cobrança. O Conselho Estadual de Cultura, ele é uma instância de cobrança. E além desses conselhos, qualquer cidadão pode questionar o governo pelos seus investimentos no setor. Como pode fazer isso para a saúde, pode fazer isso para a cultura. Né? E aí a gente tem que começar a fortalecer esses órgãos de decisões, de debates. Né? A gente teve no Brasil, aí já entrando nesse caminho que você também me pergunta, nós tivemos um Sistema Nacional de Cultura que prevê que os municípios tenham que ter Secretaria de Cultura, Plano de Cultura, Conselho de Cultura, Fundo de Cultura, né, a sigla ali do São Paulo, SPFC, né? Secretaria, Plano, Fundo, Conselho. Alguns municípios aderiram e estão muito bem, obrigado. Alguns municípios nem sabem o que é isso. Quem vai dizer para o gestor o que é isso?
Os artistas, né? Eu não acredito em boa-fé de alguns gestores, não acredito. Então o artista vai ter que mobilizar, vai ter que cobrar, vai ter que colocar isso na mesa, porque isso é um sistema nacional. Isso é um direito constitucional, né? O acesso à cultura é um direito constitucional. Então, a gente teve momentos, eu volto a dizer, eu acho que a nível nacional, Renato, a gente teve momentos de muito avanço, mas também momentos de algumas quedas, sabe, de alguns retrocessos, e que a gente precisa ser mais vigilante. É isso que eu sempre falo para os meus colegas, né, do teatro, da bricolagem. Eu falo, olha, a gente tem que ser vigilante. O que o nosso município está fazendo para o setor cultural? Né? Como que a gente implementa a consistência dessas políticas? Né? Como que a gente cobra do Estado a manutenção dessas políticas? Porque ela não pode, como você está dizendo, ser política de governo. Não pode ser do A, do B ou do C. Sabe por quê, Renato? O artista fica. O gestor vai mudar de 4 em 4 anos, ou em menos que isso, né? Mas o artista fica. Se você for lá nos ternos de Congo, né, de Catalão, provavelmente são as mesmas pessoas dos últimos 10, 20, 30 anos. As mesmas lideranças, os mesmos capitãos. Então, por que a gente tem que aceitar que o que é efêmero domina e o que é duradouro não permanece? Né? Então, é uma cobrança nossa. Eu não vou deixar de fazer teatro porque mudou de prefeito, porque mudou de governador. Agora, eles teriam que se tocar que o ator, o mestre da congada, o capoeirista, o músico, não mudou. É fato, isso é só para complementar, comprovar, na verdade, né, o que você estava dizendo da Constituição, né, o artigo 215, que diz que é dever do Estado garantir a todos os direitos culturais e o acesso à cultura nacional. Ô, Evandro, na verdade, a minha pergunta sobre o Estado de Goiás não foi uma afirmação, não, porque eu acho todo o contrário. Eu acho que a gente tem aqui uma diversidade, uma atividade cultural muito significativa e, na verdade, quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, de entrevistar pessoas como você, e você falou do Jorge Farjala aqui de Catalão, por exemplo, ou Marcos Fayad aqui de Catalão, por exemplo, né, ou seja, goianos como um todos, eu fico extremamente feliz porque a gente comprova, né, que eles existem, de que eles têm uma carreira sólida, têm alcance, né, e relevância. Então, eu fico muito feliz, então, né, de poder te ouvir, sobretudo, e comprovar exatamente tudo isso. Né. E aí, falando ainda, né, nessa linha da questão da política cultural, a gente tem como informação, só para ter um parâmetro, a gente fala muito de cultura, economia e da importância dela, né? A gente tem o filme, o Bacurau, ele gerou 800 empregos, diretos e indiretos. Levou mais de 730 mil pessoas ao cinema e gerou uma renda de 11 milhões de reais. Né? A sua realidade hoje, da sua companhia e das companhias que você tem proximidade, né, que você tem relação, né? Como que é a estrutura também? Quer dizer, é isso? Vocês também empregam outras pessoas, atingem outras pessoas? Renato, como um corpo fixo, digamos assim, em Delicado nós temos 7 artistas e 2 jornalistas à disposição. 2 jornalistas nós temos. Mas sempre que a gente está num espetáculo, sempre que a gente está num trabalho, a gente contrata uma série de outros serviços. Por exemplo, quem vai fazer meu figurino? Uma costureira. Quem vai fazer o meu cartaz? Um pessoal da gráfica. Então eu preciso de um designer, de um arte finalista, eu preciso de alguém para fazer esse serviço, não vou fazer. Né? Quando eu viajo, eu preciso contratar o motorista, eu preciso contratar a van, eu preciso comprar passagem aérea. Então, indiretamente, eu estou envolvendo as camareiras do hotel, o recepcionista do hotel, os funcionários da agência de viagens, os funcionários das companhias aéreas. Então, a gente, inclusive, começou a mensurar isso no grupo, né? De quanto que a gente gera de empregos diretos e indiretos, até por uma exigência dos editais, eles começam a nos cobrar isso. E aí, chega a ser, em alguns momentos, a gente começa a não conseguir mensurar. Porque se eu for perguntar, por exemplo, para a costureira,
Tá, o tecido você comprou onde? Ah, eu comprei na lojinha ali. Eu vou ter que ir lá naquela lojinha para perguntar quem que vendeu o tecido para ela, para entender a cadeia que está ligada a só aquele figurino. Né? Então, sim, a gente gera muito emprego, né? Diretamente e indiretamente. Isso é uma companhia que tem 7 artistas, 7 atores, né? E 2 pessoas aí da área da comunicação. São 2 jornalistas, né? E a gente já está cogitando convidar mais gente para vir para trabalhar com a gente. Assim. A gente fez um trabalho agora, nesse momento de pandemia, que foi em formato online, né? E a gente foi vendo e falou assim, nossa, a gente precisa de mais equipe, porque tá difícil. E a gente já está conversando com 2 profissionais para vir trabalhar com a gente em 2021, porque não vai dar. Então, assim, olha a cadeia de empregos que a Indelicada gera. Né? Olha a cadeia de dinheiro que a gente produz. Você está falando do filme Bacurau, eu trouxe também a questão da Flip de 2018. A Feira Literária de Paraty, em 2018, ela recebeu 3,5 milhões da Lei de Incentivo à Cultura. Você sabe quanto que voltou em hospedagem, alimentação, serviços contábeis, serviços bancários, geração de emprego? 49,900 milhões. Uau. A cada R$1 investido, voltou R$13 para a cidade de Paraty. Como que cultura não dá dinheiro? Como que isso não é trabalho? Como que isso não é importante? Sabe assim, é uma matemática que todo mundo tem começado a fazer. A gente já sabia. A gente está começando a divulgar isso para dizer, olha, vocês estão bastante equivocados. Só em Goiás a gente emprega mais do que a agricultura. Olha o que eu estou dizendo. Em Goiás nós empregamos mais do que o setor agrícola. Eu acho que isso já... É a cultura, né? Em Goiás está sendo. Em Goiás a gente está empregando mais, né? A gente só perde para o setor de serviços. Então, sim, Renato, você está dando o exemplo do Bacurau, eu poderia dar o exemplo da minha companhia, como dei, né? Posso até depois concretizar esses dados e te passar, mas a gente já está trabalhando com isso. Tem os dados da Flip, o maior grupo de teatro do Brasil, o Grupo Galpão, para uma apresentação deles, eles envolvem 80 pessoas. Para uma apresentação deles, eles precisam de 80 pessoas de técnica, de comunicação, né? Então, nós estamos falando disso. Muito, muito bom. E o impacto desse fazer cultura, ele vai além da questão econômica. A gente está, como eu disse, às vezes se centra muito na questão econômica, mas a instalação, por exemplo, de um equipamento cultural em uma área perigosa consegue modificar essa realidade, né? Quer dizer, ou seja, o fazer cultural impacta, tem reflexo na segurança pública também, né? E aí isso muito se comprova nas muitas iniciativas que a gente tem por várias cidades desse país, né? Eu vi que um amigo seu, que é capoeirista, comentou numa publicação que você colocou, um exemplo é esse, por exemplo, né? Para ser redundante, né? Por exemplo, dessas atividades que acabam transformando o local onde elas estão inseridas, né? A gente fala da economia porque estão batendo na gente nesse setor, dizendo que nós somos vagabundos, né, que é mamar nas tetas, e a gente está conseguindo provar por A mais B que não. Nós trabalhamos muito e produzimos muita riqueza para esse país, para o nosso estado, para as nossas cidades. Então acho que é bom dizer isso. Nós não mamamos em tetas, nós geramos riqueza e, claro, nós geramos outros valores, né? A cultura, Renato, você falou o exemplo da capoeira, é muito interessante. Quando eu fui trabalhar com o pessoal da Associação Berimbau de Ouro, esse capoeirista que você citou, que está aqui com a gente, que é o Pablo, ele é um contramestre de capoeira, muito respeitado no setor da capoeira, né, no ramo da capoeira, nacionalmente eu estou dizendo, né? E aí eu fui ter minhas primeiras conversas com o Pablo, eu falava assim, Evandro, mas a gente não é esporte? A capoeira não é esporte? Eu falei assim, não, vocês são o que vocês quiserem ser, né? Mas o tanto que a cultura é forte que você pode ser cultura e esporte, você pode ser cultura e educação, né? Você pode ser cultura e transformação social. Isso vocês são, né? E não sou eu que vou dizer isso, já está claro. Né? Se você trabalhar, se a gente for pegar os dados da Associação Berimbau de Ouro em catalão, eu estou falando de um grupo que está aí, o que a gente tem de alunos que tem que estar na escola para poder treinar capoeira, senão não pode treinar capoeira,
e melhoraram suas notas, e melhoraram sua disciplina em casa. São inúmeros os depoimentos nesse sentido. Então, sim, são formas de transformação da sociedade. Né? Eu escutei uma vez o secretário de Cultura do Amazonas que eles tinham um problema muito sério com a questão de exames de vista, exames mais simples, né, de serem realizados. E aí eles decidiram colocar uma banca de saúde, assim, uma grande banca de saúde, junto com os festejos do festival de ópera que eles fazem lá. E aí as pessoas começaram a fazer exames assim, exames rápidos, né, diabetes, ou pressão alta, um de vista ali, ao passo que estavam esperando para assistir o espetáculo. Então, antes de assistir o espetáculo, ele estava ali fazendo uma consulta rápida, né? E isso ali encaminhava aquela pessoa para uma outra coisa, que é a questão da saúde. Olha, você tem que preocupar com a sua saúde. Né? Você está ali na fila do teatro recebendo uma orientação sobre a sua saúde. Eles falaram também ali da festa do Parintins, né? Que é o Caprichoso Garantido, que eles também fizeram essa medida de cultura e saúde. Ou seja, nós não somos só isso. Né? Nós podemos interagir com o turismo, com a cultura, com a educação. O que eu tenho de artistas que eu conheço, que eu convivo, que são arte-educadores. Ele tem lá a sua companhia de teatro, ele tem sua banda, né? Ele toca em tal situação ali, mas ele é um arte-educador. Ele vai para a escola gerar conhecimento. Nós geramos conhecimento. Nós geramos uma produção que reflete na vida das pessoas. Nessa pandemia ficou muito claro isso. Você não conseguiria ficar em casa sem a sua série, sem a sua fina estampa. Você não conseguiria ficar em casa sem seu filme, sem sua música, né? Sem esse tanto de live que teve. Nós somos isso. Né? Saturados. Saturados. Mas nós somos isso. Nós somos isso. Tem como dizer que isso não é importante? Tem como dizer que isso não é uma coisa que modifica completamente? É o exemplo que eu estou te dando, assim. O mestre Pablo estava fazendo ali e não elaborava ainda o quanto que ele era, com todo o perdão da palavra, foda. Vocês são muito foda, gente. O que vocês estão fazendo? Ah, mas não, vocês estão fazendo. Eu não preciso explicar isso para vocês. Vocês estão fazendo. Estão fazendo. Se você for lá hoje na sede deles, apesar de estar fechado, eles conseguem, né, manter algumas atividades por lives e tal, mas estão fazendo. Isso que é muito, muito importante. Evandro, eu acho pessoas como você e como essas outras que você acabou nomeando aqui, heróis, né? Exatamente pelo fato de que a gente está aqui comprovando, através da sua fala, a importância da cultura, e você também lembrou o quanto o setor cultural tem sido atacado, né? Criticado, e aí, portanto, o quanto isso é contraditório, porque você bem disse, numa pandemia, nós nos apegamos à cultura. Foi a cultura quem evitou, isso mais tarde vai ser comprovado através de estudos, né? Agora é muito cedo para a gente poder comprovar isso, mas mais tarde a gente vai ler sobre isso, de que a cultura foi o bálsamo mesmo, né? Foi aquilo que conseguiu impedir que talvez a tragédia fosse ainda maior, né? Mesmo diante dessa importância da atividade cultural, a gente tem uma política de não incentivo, eu não vou chamar de desmonte, mas de não incentivo à produção cultural no Brasil. Né? A gente tem, por exemplo, a extinção do Ministério da Cultura. Né? Além disso, quer dizer, aí se somou para esse ano tão difícil essa política já do governo Bolsonaro contra a cultura, porque a gente daqui a pouco vai falar, vou pedir para você, a gente vai falar da Lei Rouanet, mas para você ter uma ideia, por exemplo, da Lei Rouanet, que era um orçamento de 60 milhões de reais, no primeiro ato do presidente foi baixar isso para 1 milhão. Né? Ou seja, como essa política de não incentivo, essa política de não interesse pela cultura plural, né? Porque ainda entra a questão ideológica na coisa, de discutir o que é cultura e o que não é cultura, né? Coisa mais horrorosa que a gente faz no Brasil, né? Como que você vê isso? Renato, esse governo, a gente vai ter ressalvas a ele, com certeza.
Mas ele, nesse momento, e aí não é uma defesa, no sentido de estou defendendo este governo. Eu estou dizendo que hoje nós temos uma lei em andamento que é a Lei Aldir Blanc. São mais de 3 bilhões de reais investidos no setor cultural. Quer dizer que ele é bonzinho e quis fazer isso porque ele é bonzinho? Não sei, e acredito que não. Mas eu estou vendo o empenho do setor, dos secretários municipais de cultura, dos secretários estaduais de cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Congresso, porque isso veio do Congresso, não veio do Executivo, né? 2 deputadas, a Jandira e a Benedita, que propuseram isso. Foi aprovado, se eu não estou enganado, parece que só teve um voto contra no Congresso e foi aprovado com unanimidade no Senado, na Câmara e depois com unanimidade no Senado. Então, ficou claro que não dava para dizer que isso não é importante, que deve ser perseguido. Então, agora nós estamos injetando 3 bilhões que poderiam já ter sido injetados em outros governos no setor cultural. Pensa se todo ano a gente tivesse 3 bilhões na cultura do Brasil. Provavelmente a gente estaria numa situação bem melhor. Pensa isso nos últimos 10, 20 anos. Né? Isso sendo progressivo, seria maravilhoso. Nós teremos isso esse ano. É uma situação de emergência. Não acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria ser continuidade, não emergência, porque eu tenho medo que não tenha isso ano que vem, e acho que não terá. Mas a gente precisa dizer isso. Nesse momento nós temos isso. Né? Não sei se vai resolver nosso problema. Tenho muitas ressalvas ao que foi aprovado. Inclusive, participei de várias reuniões sobre isso e fica assim, quem fez isso, pelo amor de Deus? Tem coisa que não é ligada à realidade do setor cultural. Mas tá, é o que temos. Vamos trabalhar com o que temos. A questão ideológica... Pode falar, Renato. Não, pode concluir. E sobre a questão ideológica, aí eu já vou ser mais enfático, assim. Eu acho que uma peça da nossa companhia não passaria desse crivo ideológico aí que está rolando. Mas o público gosta da minha companhia, gosta dos nossos espetáculos, nos dão prêmios, nos chamam para ir para o exterior. Isso é uma coisa que o governo deve interferir? Não. Né? Não é porque ele dá o incentivo que ele deve interferir na escolha do público. Quem quiser assistir a peça X, vai assistir a peça X. Quem não quiser, vai falar mal dela na internet. Ponto. Né? Eu acho que não cabe ao governo escolher o que nós vamos assistir. Até porque não vai resolver muita coisa. Porque se eu não assistir pelo projeto aprovado com recursos federais, eu posso submeter essa proposta no município, eu posso submeter essa proposta no estado, eu posso vender essa proposta para a Netflix, eu posso levar essa proposta para uma empresa privada. Essa censura ela chega a ser besta, porque o público consome o que ele quiser, Renato. Você consome o que você quer. Não adianta eu te direcionar. É burro isso. Eu não vou censurar um espetáculo. Você pode assistir em qualquer lugar. Você entende? Se você quiser contratar espetáculo dentro da sua casa, você assistiu. E aí? Entende? Eu acho que a questão ideológica é um problema. Eles alegam, né? A Regina, quando estava na secretaria, dizia que o governo ganhou com essa proposta da família, dos costumes e tal, e por isso havia essa censura. Ok, né? Foi esse eleitor que te colocou lá, mas você não governa só para esse eleitor. Desculpe te avisar isso, mas você governa para todos os brasileiros, né? E nem todos querem só ver a família tradicional brasileira nas suas representações artísticas. Desculpa. Ô, Evandro, na verdade, a minha fala sobre o governo não é um ataque e nem também uma defesa, mas é fato, né? Sobre a lei Aldir Blanc que você falou, ela é de junho de 2020, ela é de junho desse ano. Lembrando que a pandemia começou em março, e aí a gente tem um delay aí, portanto, né? Significativo, e se a gente for falar de impacto disso para as pessoas que dependem, mas sobretudo aquelas pessoas que estão na ponta, aquelas que você falou, a costureira, a camareira, por exemplo, e assim por diante, né? Quer dizer, o quanto essas pessoas se viram e provavelmente ainda vivem afetadas, porque às vezes a gente vai se centrar só na questão da produção cultural em si, né? Uma vez que a lei é de 29 de junho de 2020, a lei número 14.017,
e define ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade em função da Covid-19. E você também destacou que prevê o repasse de 3 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal. Mas minha pergunta eu vi que aqui em Goiás até prorrogaram o período para solicitação, para o encaixe daqueles que vão ser atendidos com esse benefício. O número é de 2.912 agentes cadastrados até o momento, só 510 finalizaram as suas inscrições, né? A sua companhia está inscrita? Qual seria essa dificuldade, uma vez que nós temos quase 3 mil agentes, mas só 500 que conseguiram? Aí é que tá, Renato, essa lei ela é muito complexa, cheia de detalhes. Tem o inciso 1 da lei que está dizendo sobre auxílio emergencial para pessoas físicas, para trabalhadores que não receberam outro auxílio, que não têm outra renda, que estão parados mesmo, que não conseguiram nada nesse período, vão receber aí, se eu não me engano, são 3 parcelas de R$600, R$1.800. Então, quem vai pagar esse auxílio são os estados. Então, o estado de Goiás vai dar uma parcela única de R$1.800 para essas pessoas que provarem que precisam desse recurso, né, que não tem outra fonte de renda, que não receberam o auxílio geral, né, aquele outro auxílio. Então, ele tem que apresentar esses dados e o DataPrev confere esses dados. Isso é o inciso 1. No inciso 2, você tem auxílio a espaços culturais. Muitos espaços, né, escolas de dança, escolas de teatro, centros culturais, foram fechados. Eles não podem abrir. Né? Então, e aí a conta de água chegou, a conta de luz chegou, o IPTU chegou, o contador está cobrando. Então, o inciso 2 está prevendo auxílio de 3 mil a 10 mil reais para espaços culturais. Esse auxílio será pago pelos municípios. Então, você tem que procurar o seu município, se você tem um espaço cultural, e lá pedir o auxílio emergencial para espaços. Então, o inciso 1 é a pessoa, né, que saiu aí prejudicada, não tem renda. O inciso 2 é o CNPJ, ou é o coletivo, ou é o centro cultural, é a comunidade quilombola, é o terno de Congo, é o coletivo, né? São espaços de cultura, é o terreiro de Candomblé, por exemplo, que ficou parado e precisa de agora pagar suas despesas. Então aí ele vai ter que apresentar essas despesas, água, luz, energia, internet, contador, IPTU, material de limpeza, ele vai ter que provar o que ele gastou nesse período para poder receber esse recurso. Já no inciso 3, nós estamos falando de projetos culturais. Né? Então, serão permitidos a realização de projetos culturais dentro desse momento, né? Provavelmente vão ser muitas coisas nesse formato online, nesse formato live, oficinas por meio digital, shows, lives, todas essas coisas no terceiro. O estado de Goiás está fazendo um mapeamento geral do setor. Ele não está fazendo só por conta da lei. Ele está mapeando todos os artistas. Quer dizer que todo mundo que se inscreveu está pedindo recurso? Não. A minha companhia vai se inscrever, ainda não se inscreveu, mas nós não sabemos se nós vamos entrar no inciso 3, que são os editais. A gente não reuniu sobre isso. Eu não posso responder pelos meus colegas ainda, né? Mas a gente está atento sobre isso. Então, o mapeamento que está sendo feito lá, ele não é só para receber o recurso. Antes de entrar nessa live, eu tinha recebido um e-mail falando que foram 1.900 artistas inscritos no inciso 1. Então, que bom, né? Teve prorrogação, tinha pouca gente inscrita, mas pouco antes de entrar aqui com você, eu tinha recebido esse e-mail de 1.900. Posso até confirmar e te passar depois, mas pelo que eu li por alto, são 1.900 artistas já cadastrados. Se eu não me engano, todos elegíveis. Então vão poder receber esse recurso, isso é maravilhoso. Né? Para 1.900 trabalhadores da cultura vão poder receber esse recurso, vão ajudar aí nessas despesas que ficaram acumuladas nesse período. Faltou uma pressa aí na lei? Faltou. Mas envolve a burocracia da legislação brasileira mesmo, né? Passar por congresso, passar por comissão, né? Passar por votação, passar por sanção. É isso, é o Brasil, né? Não tem muito o que questionar em relação a isso. Ô, Evandro, o tempo voa, é incrível, assim, ainda mais se o papo for muito bom, né? A gente está caminhando para o fim, assim, 16 minutos ainda, mas, então eu gostaria que você pudesse ser mais sucinto um pouco, não que estivesse fora do que é proposto, não, é só para eu poder fazer mais algumas perguntas para você. Eu falei da Lei Rouanet, e aí, quer dizer, houve
um rebaixamento, digamos, do orçamento de 60 milhões para 1 milhão, e a crítica de quem era a favor desse corte, né, na lei, era de que era uma lei que só beneficiava grandes produções, né? Qual análise você faz? Porque, primeiro, né, existe uma concepção de que em países liberais o Estado não investe em cultura. E você também já falou aqui, você citou o exemplo de musicais da Broadway, eu citaria, por exemplo, Hollywood, que sempre teve o Estado ali atrelado na abertura de mercados internacionais, né? Então, é todo o oposto, né? Na verdade, o Estado inteligente ele vai investir na cultura, visando exatamente o que nós falamos aqui, quem estava acompanhando a live sabe do que nós estamos falando, né? Então, como você vê, então, esse recorte na Lei Rouanet, e se essa crítica procede? Quer dizer, ela só ia para o Chico Buarque, ela não ia para grupos aqui de catalão, por exemplo? Renato, eu preciso depois conferir o que você está dizendo, mas eu acho que você está falando do limite por projeto. Se eu não me engano, antigamente o limite por projeto era de 60 milhões. E a nova instrução normativa, que estava sendo costurada já no governo Temer, e só foi lançada no governo Bolsonaro, ela fala de um limite de 1 milhão por projeto. Então, e aí não é por proponente, é por projeto. E, não e aí, por exemplo, se eu quiser mandar 10 projetos de 1 milhão, eu posso. Entendeu? Então eu posso ter 10 milhões. Mas se eu tiver equivocado, você me perdoe, mas se eu não me engano, você está falando sobre isso. Sobre a redução do limite por projeto. Né? O dado que eu tenho é referente ao orçamento de 2018, que era de 60 milhões de reais, e aí eu não sei te precisar, não fiz a tarefinha direito, Evandro, eu vou ter que pedir desculpa para as pessoas também, né? Se é por projeto ou se é o orçamento total, né? Uma vez que, inclusive, o secretário, agora que a gente não tem o ministério, que é lembra o nome dele? Mário Frias. O ator? Mário Frias. O Mário Frias, exatamente. Até antes, o Alvim lá, né, aquele trágico, que ele havia proposto aumentar para um valor de 10 milhões, mas na época ele comentou que seria só para musicais também, né? Ou seja, existe uma salada muito grande e o que se vê, na verdade, é cada vez mais dificuldades para acesso a um dinheiro que deveria sair para as produções. Isso é fato, né? Eu preciso depois também conferir na instrução, mas eu acho que projetos ligados a patrimônio material, obras, restauros, recuperação de patrimônio histórico, tem essa exceção. Então, esse de 1 milhão tem uma especificidade. Mas o que eu entendo, essa limitação foi de 60 milhões para 1 milhão, né? Por projeto. Não é o orçamento total da lei para ser investido. Não é isso. E a outra pergunta que você me fez, se isso beneficia só os grandes. Não beneficia. E se vocês, aí em catalão, né, acredito que muita gente está nos assistindo aí de catalão, se vocês forem em catalão na FENOVA, vocês vão ver que a FENOVA, não sei se atualmente, mas nos últimos anos, teve apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Ali são crianças que têm suas vidas transformadas pela música. Trabalho excelente que a Tosardi desenvolve com toda a equipe da associação lá. Muito bem lembrado. Então, a Lei Rouanet está ali do lado. Ela não está só no Chico Buarque, nem sei se Chico Buarque entrou em Lei Rouanet. Eu até precisaria conferir isso. Mas ela está ali na FENOVA. Ela já esteve, eu não sei se está, eu preciso confirmar, no Balé Simone Faleiros, que é a Associação de Dança do Sudeste de Goiás. Né? Então, não procede. Não procede. E aí em Catalão tem grandes patrocinadoras, né, da lei de incentivo. A CEMOC, não sei se eu poderia fazer propaganda aqui, mas é um fato. Pode, aqui não é Globo não, aqui pode falar de todo mundo, bem, mal. A CEMOC é uma empresa, e aí a gente tem que, né, ser honesto, é uma empresa que investe bilhões na cultura em catalão. Investe, gente. Não tem como eu negar isso. Investe. Talvez está faltando chegar projetos para eles. Eles já me disseram isso. Né? Olha, não tá isso é importante também, né, Evandro? Porque muitas vezes a gente vai para uma crítica sem muito embasamento, mas muito dinheiro acaba sendo devolvido, não é? Esse dinheiro mesmo da lei Aldir Blanc, o secretário é o Baldi, não é? De Goiás, não é?
a preocupação dele é de que o dinheiro retorne para o governo federal. Isso está relacionado com fazer projetos, não é? Quer dizer, saber fazer projetos, saber encaixar esses projetos, não é? Está relacionado a saber dos seus direitos, né? Eu acho que é muito pouco 1.900 artistas recebendo esse auxílio. Eu sei de municípios em Goiás que vão devolver o recurso. Eu sei de municípios em Goiás que não abriram um plano de trabalho, não vão nem olhar para isso. Está chegando recurso para todos os municípios do Brasil. Se você olhar na plataforma lá no site, acho que aqui em Goiás são 30% dos municípios que aderiram. 30%. Talvez eu precise atualizar esse dado. É muito pouco, né? Pouco. É pouco. Não dá. Né? Então, recursos tem, possibilidades tem, mas as pessoas, o poder público e os artistas às vezes não estão sabendo achar o caminho, né? E vamos falar um pouquinho, né, sobre a pandemia, né? De que modo que você modificou o seu fazer. O que você tem feito na pandemia, uma vez que isso também é importante a gente dizer, né, que o grande impacto na produção, na atividade cultural no mundo inteiro é porque, sobretudo, a gente está falando de aglomeração mesmo, né, quer dizer, para ver a peça de teatro, para ver o show, para ir no esporte, que seja, né, se a gente estiver falando de esporte, enfim, né. E aí, quando a gente fala, por exemplo, lá do teatro, que precisa do ingresso, porque faz parte da sua arrecadação significativa é do ingresso, vem do ingresso, né? E aí se viu diante dessa impossibilidade, né? Como que vocês se reinventaram, já que essa é a palavra do momento? Renato, na companhia, a gente tinha uma circulação marcada pelo Brasil. A gente viajaria com o nosso espetáculo Príncipe para alguns estados brasileiros. Estava tudo pronto, estava com passagem e compra, hotel garantido, produção local feita, a gente já ia começar por Ouro Preto. Eu perdi a chance de apresentar na Casa de Ópera de Ouro Preto. Paramos tudo, cancelamos tudo, e aí fomos pensar num formato live, né? Então a gente gravou nosso espetáculo, disponibilizamos no YouTube, fizemos apresentações no Instagram, no Facebook. Nós temos mais de 26 mil visualizações hoje com esse espetáculo. Eu não sei se eu teria 26 mil espectadores, né? No dia, assim, eu teria que apresentar em muitos lugares e com muita gente para chegar nesse número. Quer dizer que eu defendo esse lugar aqui? Não. Quer dizer que eu quero ficar fazendo live o resto da minha vida? Também não. Mas quero dizer que esse é um lugar possível. Esse é um lugar possível. Eu estou impedido de fazer meu trabalho. Eu preciso criar outras formas. Não quero negar esse lugar, mas também não quero colocar um pedestal para ele. Teatro é a arte do encontro, né? Então tá sendo isso. A gente se reinventou, colocou esse trabalho no YouTube e o pessoal pode entrar lá. Em cada companhia teatral e pode nos assistir. Outros projetos que a Bricolagem cuida, parou. Eu tenho um projeto de recuperação de arquivos. Como que eu coloco essas pessoas expostas a um arquivo sujo que precisa de higienização? Eu não posso colocar essas pessoas em risco, né? O arquivo em si já é sujo, elas precisam trabalhar nisso. Eu não posso fazer isso, então o projeto está parado. Que é um material que a gente está recuperando aqui na cidade de Caldas Novas. A história de Caldas Novas está nesses arquivos, nesses documentos. Eu não posso colocar esses profissionais em risco. Não vou colocar. Né? Em Catalão, nós estamos no projeto de restauro da Fundação Cultural. Ali a gente consegue manter algumas atividades e outras não. E a gente está quebrando a cabeça. Vai ter que prorrogar, vai ter que, né? Mas estamos pensando e não paramos completamente. Né? E a prefeitura também manteve ali as suas obrigações com esse projeto. Então, quer dizer que isso é o lugar que a gente quer estar? Não, jamais. Eu não quero ficar fazendo live. Eu não quero que os nossos artistas fiquem trancados dentro de casa. Né? A gente tem que estar na rua, mas tem um vírus aí fora. A gente também não pode ser irresponsável. E mostrou, mais uma vez, o quanto nós somos importantes. Está fazendo falta. Está fazendo falta. Do teatro da Peppa Pig para o teatro contemporâneo, está fazendo falta. Né? Está fazendo falta. E aí também vi esse movimento de reinvenção de vários setores. Né? E eu acho que uma coisa não vai excluir a outra, não. Por exemplo, museu virtual. Você consegue visitar museus em casa. Né? Você consegue fazer um passeio virtual por um museu, por exemplo. Mas nada vai substituir ir no museu presencialmente, com certeza. Eu não trocaria o Museu Antropológico do México por um passeio virtual. Nunca. Nem eu. Então, você acha, né, já emendando a pergunta, que o futuro da cultura pós-pandemia
não é substituir tudo pelo virtual, né? Não, e até mesmo tenho medo que o governo, que os governantes olhem para isso e falem assim, não, olha lá, ó, vai fazer virtual. Você entende? E tire a responsabilidade. Vire política de Estado. Não, pelo contrário, dizer assim, olha, como vocês estão conseguindo fazer aí as lives, segue aí, não precisa de dinheiro público, não. Não precisa de escola de artes, não. Pode ser um tiro no pé do setor cultural. Ah, live. Aí não, faz live, vocês não precisam de fazer espetáculo. Vocês não precisam fazer a formação de crianças e adolescentes na dança, no teatro, no circo. Faz uma live. E aí vai tirando as suas responsabilidades. Eu acho que um espaço não exclui o outro, mas a gente tem que tomar muito cuidado como a gente usa esse espaço aqui. Ele me expandiu, me deu 26 mil visualizações. Quer dizer que eu quero ficar só aqui? Jamais. Eu quero ir em Ouro Preto, eu quero ir para Brasília, eu quero ir para Porto Alegre, eu quero ir para Tocantins, eu quero ir para todos esses lugares. Eu preciso me encontrar com aqueles lugares e com aquelas pessoas e fazer teatro lá. Ô, Evandro, e tentando ver lado positivo no desastre, teve lado bom, é possível a gente já falar sobre isso? O que foi que você conseguiu fazer estando parado das suas atividades, né? Mas não sem trabalhar, nada disso, estou dizendo, uma desaceleração que nós tivemos naturalmente do ritmo, você pôde fazer alguma coisa que você falar, eu pude ler mais, né? Quer dizer, é um bom momento, inclusive, né? Talvez para quem produz, por exemplo, escrever roteiros, eu acho que isso também foi relevante, né? A gente viu aí, por exemplo, muitos filmes, muitos curta-metragens sendo feitos dentro de casa, na época da pandemia, músicas também, né? Internacionalmente eu vi muito isso. Eu trabalhei muito esse período, Renato, e não estou falando isso aqui para aparecer, não. Acho que eu trabalhei muito esse ano do que eu não trabalhei nos últimos anos. Tive que alterar tudo isso. Né? Como é que você altera as coisas para online? Como é que você começa a planejar... A gente já está planejando 2021. Porque eu não sei como vai ser 2021, mas eu tenho que tentar planejar 2021. Eu tenho muitas surpresas aí, né? Na bricolagem e na indelicada. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte. Para poder fazer esse projeto online, eu tive que interagir com muitos artistas, com muitos produtores de vários lugares. Isso foi bom, porque eu conheci muita gente nesse período. Ainda que virtualmente, né? Conheci muita gente de São Paulo, muita gente do Rio, muita gente que assistiu a gente veio falar comigo, falar com os outros atores da companhia. Então isso foi maravilhoso. E aí no campo pessoal, eu nunca li tanto também, Renato. Eu tô lendo bastante, né? E já lia muito, eu fiz ciências sociais, eu era obrigado a ler. Mas eu falo assim, hoje eu consigo ler o que eu quero, no tempo que eu quero, e coisas que eu selecionei. Isso está sendo maravilhoso. Muito bom. A gente está caminhando para o final, bem, já vou agradecer, costumo fazer isso, agradecer agora, porque depois eu deixo você à vontade para falar, né? Dizer da minha felicidade de poder conversar com você. Eu tinha certeza de que o tempo seria muito curto, né? Então a gente pode até depois programar de novo para você poder voltar, porque se tem uma coisa que eu gosto é do tal da cultura, né? Eu gosto demais da conta. Então eu quero te agradecer e se você puder falar, né? Às vezes você quer registrar alguma atividade que você quer anunciar, que está pensando, ou mesmo deixar uma palavra sobre o que vem depois na sua perspectiva, né? Renato, como eu te disse no começo, e não é porque você está aqui, eu sou muito seu fã. Já peguei coisa do seu Facebook e já coloquei em texto teatral nosso, você sabe disso. Né? Gosto da sua coerência, eu gosto da sua postura de vida. São pessoas assim que eu quero estar por perto, sempre. Você é uma pessoa muito boa e todo mundo que está aqui sabe disso. Obrigado. Então, gosto de você e te admiro bastante. E o que muito recíproco. Obrigado. E o que eu queria, talvez, não sei se é uma mensagem, mas assim, vamos olhar para a cultura da nossa cidade, né? Vamos olhar para os nossos colegas, o que eles estão fazendo. Às vezes não são artistas que estão nos acompanhando, mas como que a gente consegue apoiá-los, ir lá no evento, bater uma palma, dar um like, não dói. Às vezes é só um like que esse artista precisa. É só dar uma inscrição no canal do YouTube dele, isso seria o mínimo. O máximo seria interagir, valorizar, cobrar. Eleições estão aí. Vamos eleger o pessoal da cultura, gente. Qual o vereador, qual o prefeito que gosta, que quer defender? Eu acho que a minha fala seria essa. Agradecer aos amigos que estão aqui.
tem vários aqui, eu não vou conseguir citar, nosso tempo vai Muita se gente encerrar. que passou por aí, já Sim, vai cair já. professor Ismar tá aí, foi um grande entusiasta, né? Me falou, Evandro, vai fazer teatro, e fiz, obrigado, Ismar. O Smart tá me devendo uma vinda aqui. 20 segundos. Mas é isso, Renato, obrigado, Flávia, Pablo, Liege, Renato, Ismar, Lucas, Romário. Obrigado a você. Te desejo muito sucesso, viu? Vocês tenham muito sucesso e continuem representando Goiás e fazendo por Goiás, porque, como nós dissemos ao longo da live, isso é de extrema importância. Muito obrigado.